Todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Adoro tocar esse sininho. Todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Obrigada, gente, por vocês que perguntaram como eu estou, né? Eu fiquei uma semana aí de tratamento. Não é fácil. Você que é novo no canal, peço que clique no gostei, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Olha, gente, eu vou deixar um recadinho para vocês, porque aqui no estado do Rio de Janeiro já se voltou a usar máscara. Os postos de saúde estão lotados, lotado mesmo, tá? Eu me tratei em casa, não recomendo, a não ser que você tenha uma bagagem para fazer isso, né? Um conhecimento para a pessoa ir na tua casa fazer isso por você, tá? Então eu fiz isso, mas nem todo mundo tem essa condição de fazer os medicamentos tudo em ordem, porque o Omicron, já disse no outro vídeo, esse vírus que está retornando, ele tem base com coronga. Só que ele está mais forte do que o outro. Bom, então não negligencie, come frutas, legumes, beba bastante água, sucos naturais, ok? E se cuide, tá? A pessoa fala assim, Angela, não vamos ficar livre disso? Olha, Plutão está na última fase dele em Capricórnio, né, gente? Vamos e venhamos. É o que eu falei para você, não vai sair daqui sem não deixar tijolo sobre tijolo. Segundo, a conjunção, para quem lembra, 12 de janeiro de 2020. Quem lembra da conjunção de Plutão com Saturno? Alguém lembra? Isso, sabe quantos anos vai perdurar? Quase 40 anos. 40 anos dessas coisas ligadas à Terra. Temos também a conjunção de Júpiter com Netuno, deste ano. Isso dura pelo menos uns 12 a 18 anos. Temos também Júpiter com Saturno, 20 de dezembro de 2020. Terá uma conjunção o ano que vem, a primeira. Então, eu tenho que fazer vídeos e explicar cada uma dessas. Porque é igual o eclipse, você fala do eclipse ter uma janela de 6 meses aberta, a pessoa não entende, ela passa só aquela primeira semana com medo. E o resto ela não cuida mais. E isso não ajuda. A pessoa fala assim, eu tô com isso. Sabe quanto tempo eu fui a templos, fui lá fazer minhas limpezas espirituais, fui ajudar, tenho feito todos os dias, porque pelo mapa do meu filho eu vi, que é pela lua dele e pela casa que pegou. Pegou a minha Vênus, e por isso meu Vênus representa imunidade, representa a pele, tá? E eu tenho um Sol em Gêmeos, e o Marte está retrógrado aonde? Em Gêmeos, representa pulmão. Sempre que eu tenho falado para vocês, cuidado com crianças, Marte retrógrado, é isso. Olha o que aconteceu nesse estado aqui do Brasil, que eu acho que foi Vitória. E eu quando vi aquele caso, eu me lembrei de um muito parecido perto da minha casa. Ok, gente? Isso é uma cautela, até esse Marte sair dessas zonas aí, gente. Então traz isso, traz questões, porque o Marte retrógrado em Gêmeos, ele representa até uma pré-adolescência de mais ou menos da idade que aconteceu, com 16 anos. É mais ou menos isso, tá? Porque o Mercúrio representa isso. Não que Mercúrio é mal, né, que Marte é retrógrado, não. É quando você está imbuído no coletivo. Entenda isso. O mapa às vezes abre coisas kármicas para algumas, às vezes é 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas que está imbuído naquele karma. Como o do Brasil, por exemplo, que eu falei para as pessoas, independente de qualquer coisa, o mapa do Brasil vai passar o karma que tem que passar. Independente, eu falei para a pessoa, pode ser pior ou mais suave, mas vai passar. Então também para frente eu vou fazer mapa sobre o mapa do Lula, entendeu? E o mapa até de algozinho que eu vi do Bolsonaro, mas eu não vou falar nisso aqui. Entendeu? Talvez até fale, eu não sei, se der tempo, né? Então vamos falar da previsão da semana. O dominante eu já falei no outro, que é Júpiter, e Saturno e Netuno, né? Então o que Júpiter representa com essa configuração da semana? Abre com Leão, que representa ministério, governança, né? O Sol está na casa de governança, está na casa de religião, está na casa de fé, está na casa de muito elemento fogo, representa mais atividade, mais ação das pessoas também, do ministério também, né? Vamos botar assim, dos governantes. Obviamente que isso aqui tem estrela, tá bom? Estrela que ativa. Eu até fiz uma postagem na comunidade, para quem segue a minha comunidade do YouTube sabe disso, eu fiz com a estrela que estava ativada, era Antares. Olha o que aconteceu aí, Antares ativado. Mas aí você vê pessoas falar assim, nossa, o Sol chegou em Sagitário, ó, que beleza, vamos beijar na boca?
Mas ninguém falou que uma estrela dessa estava ativada. Alguém falou? Não, ninguém falou. Ainda está ainda, né? Olha quanto planeta está em Sagitário. Nós temos uma estrela entre Escorpião e Antares bem forte, gente. E temos várias estrelas, né? Então vamos lá. Então a semana começa para ministérios aqui, uma expansão até para o Ministério Brasileiro. Vou botar isso aí para governança mundial, né? O que eu vi que chama aqui para astrologia mundial, vamos botar brasileira, aqui para o Brasil, é a casa 7, que está Netuno e Júpiter, né? Então, algum tipo de acordo, algum tipo de contrato, algum tipo de coisa relacionada à saúde, essa semana a coisa anda para a saúde brasileira. Tá bom? Aqui, ó, Júpiter e Netuno em aspecto com a Lua. Então, são coisas do passado. Lua, gente, em Capricórnio é o passado. É o passado. Sempre está ligado à ancestralidade. Mas a Lua, ela está com Plutão, que significa ainda, como é que eu falo assim? Um peso mais sobre as mulheres. Um peso mais sobre a família brasileira, né? Vou botar brasileira. Então, um peso maior aqui. Puxando mais pelas aquelas mulheres que tomam conta da família. Porque aqui também significa o nosso parlamento, olha só, né? Aqui é o poder executivo, aqui é o nosso parlamento. Então, alguma coisa lá será planejada, organizada durante a semana para a relação da família aqui, da saúde, tá? Esse é um aspecto, vou dizer, melhor. Alguma coisa em relação à saúde vai sair durante essa semana, tá bom? Outro aspecto durante a semana é que a gente vê essa quadratura ainda, né, de Marte com Júpiter, tá ficando um pouquinho fraquinha, né? Porque o Júpiter tá 28, ele tá 20, né? Então, mas ainda assim significa alguma coisa relacionada a contratos, né? Relacionado ao governo, relacionado à espiritualidade, aos membros ligados à fé. Mas aqui a questão da justiça anda durante essa semana, ó, o Sol, em aspecto muito receptivo com Júpiter. Então a coisa durante a semana tende a andar, tanto para a questão para o ministério, que o Leão eu jogo para ministério, aqui, para essa semana tende a andar. Alguma coisa positiva, anunciada, talvez, vou botar pelo governo novo, né? Anunciada pelo novo governo, tende a andar, que está relacionado aí à questão de ministério, que é o que a gente já está vendo mesmo, mas em relação à saúde. A questão do trabalho também tem algo positivo para sair durante a semana, porque Marte está trazendo alguma coisa relacionada ao passado. Eu não vou dizer para você necessariamente que isso é tão positivo, né? Porque casa 6 sempre está relacionado com alguma coisa voltada a sindicato. Tá bom? Mas tende a ser bastante forte esse tema essa semana. Vamos lá, vamos ver aqui, né? A casa 11 está bem, os acordos para o novo governo fazer, a casa 11 está bem amparada com a rolote da fortuna aqui, que significa apoio nessa área. Vamos ver aqui durante a semana. Aqui já começa dia 28, na segunda-feira, para o Brasil. Vamos lá, né? O Leão está quase saindo, então questão de ministério. Assim que subir Virgem, as coisas tendem a melhorar também mais para a saúde. Aqui, vamos lá, o Marte fazendo oposição ferrenha, tanto a Mercúrio quanto a Vênus, né? Então, para você, eu não vou falar para individual, né? Mas para a questão de assuntos internacionais aqui, durante a semana, é bem forte. Problemas também de território internacional. Aqui eu já não estou falando só do Brasil não, tá? Internacionalmente tem coisa ligada a território, ok? Invasão de território. Aqui você pode ser também o Rússia e Ucrânia, né? Mas aqui está associado mais outro país entrando nessa questão, ou mais de um país entrando, né? Nessa questão aqui. Por questões de fé, religião e invasão de território, tá bom? E também algo negativo em relação a gás, porque Mercúrio está aqui, e Vênus tem relação com água e com gás também. Em questão de imunidade, a gente sabe que isso também não é bem negativo isso aqui. Para o Brasil também significa alguma coisa ligada a questões territoriais, a questões de como é que eu vou falar? Não é nem de posse. É quando a gente tenta entrar no pedaço do outro, invadir mesmo a privacidade do outro, né? Aqui existe uma certa agressão, uma coisa que vai se estender internacionalmente. É uma coisa que não está dentro do Brasil, mas vai ser escândalo talvez fora do Brasil. Mas que é brasileiro. Vê se você me entende isso que eu estou falando. Se você deu para pegar, legal. É como se como se fosse fora e acontecesse aqui, né? Pode estar relacionado com a Copa, não sei, né? Porque a Lilith está quase entrando em Leão. Assim que ela entrar, ela vai manchar ministério.
ela vai manchar rei, ela vai manchar essas pessoas como o príncipe Charles, como ministro, a pessoa vai ter reputação manchada. E é ruim que essa Lilith já está quase entrando próximo da Copa. E isso tem relação lá, talvez um pouco com, não só lá, né? Mas aonde se tem ministro, rei, né? Aquelas pessoas proeminentes, né? Aquelas pessoas que não tem a pessoa, nossa, será que fulano fez isso? Fez, gente. E representa também apresentadores, pessoas de nome, né? A gente está vendo aqui, então, como eu já falei. Aqui o Marte, ele traz uma ação boa para a questão de serviço. Ele traz uma força muito grande para a questão de trabalho. Então a força trabalhista aqui, tá? De pegar os excluídos durante a semana tá boa. Tá? E tem a ver com o sindicato. Alguma coisa. Eu não manjo nada de sindicato, tá, gente? Eu só estou falando porque a Casa 6 ela representa um pouco isso. E a Casa 5 representa também o nosso Congresso, de certa forma, né? Que é uma casa de boa sorte, de sucesso, onde muita gente almeja, né? A Lua já vai estar em Aquário, né? Então ela está perto de Saturno, o que significa, assim, eu não vou dizer que é uma possibilidade, porque Lua perto de Aquário, de Saturno, ela ai meu Deus, de Plutão, nem de Aquário, de Saturno é positivo, né? Que é um Satsat, puxa mais pela questão da imposição do governo. Essas imposições são negativas quando Lua está perto de Plutão e muito perto de Saturno. E isso tem relação com o antigo presidente, porque a lua dele é em Aquário, né? Ele tem Saturno em Aquário também. E agora me pegou, não. Ele tem Lua em Aquário. Então, também pode falar da saúde dele. Não liga não, tá, gente? Estou com um pigarro horrível. Eu só vim gravar mesmo por questão de responsabilidade. Durante a semana, o Júpiter está bem no meio, pegando uma leve quadratura aqui, que está falando realmente de organização, de base, de estrutura. Então, eu sempre falei com os embates com a Justiça, que a Justiça iria trabalhar muito, e tem trabalhado muito, tá? Independente se a pessoa concorda ou não, eu não estou aqui para questionar, porque eu não conheço o sistema judiciário, também não conheço a nossa Constituinte, tá? Então, se você conhece, abre o seu canal e publica, por favor, tá? O que eu falei é o que eu vejo na astrologia. Agora, durante a semana, vamos lá, aqui no dia 29. Dia 29 já começa a suavizar mais, né? Então, na segunda-feira, o embate será mais forte, né? Ainda continua aqui, né, na terça, né? Essa questão aqui bem explosiva. Então, a questão do 9 tem questão de relação com a mídia. Cuidado com canais aí que fala muito, porque, ó, mais canais pode cair. Olha onde está o lote da fortuna. Mas está em oposição aqui, né? A Vênus e a Mercúrio, que tem relação com a mídia, né? Então, tudo está associado às redes sociais. Também isso se relaciona com documentos e provas. Provas que têm relação com a questão trabalhista do governo, é uma casa que tem a ver, a gente sabe que a casa 10 tem a ver com o governo, né? Então aqui está em busca de provas. Mas aqui não é só isso. Ao mesmo tempo, se for canais, alguns canais podem ser restituídos, tá vendo? Eles podem conseguir a monetização, aqueles que perderam aí, porque pelo governo, não vou dizer governo, né, que foi desmonetizado, né, meu filho que fala, né? Pode reaver por causa daqui, ó, né? Lua e coisa. Eu gosto de lembrar que a Lua aqui, ela representa bastante aqui a questão sindical do nosso país. O Plutão está no meio fortalecendo isso em Sagitário, que significa assuntos internacionais, coisa que vai vir de fora, tá? De fora para o nosso país. A nossa imagem, de repente, ela não vai ficar uau, aquela imagem, como já não está boa, ela tende a ainda continuar durante a semana, vamos dizer assim, um pouquinho puxada ainda. Tem relação com a nossa justiça, continua, também com a nossa gasolina, o nosso petróleo aqui, tá bom? Com a Lua, mas ainda assim dá para sobreviver isso aqui durante a semana, tá? Esse aspecto de Marte aqui com Lua e Saturno tá legal. Até para a pessoa que quer investir, trabalhar, a questão de trabalho do nosso país vai ter talvez uma certa... Não aceita por todos aqui. Não aceita por todos, mas a questão de profissão, de trabalho, é melhor, que a casa de trabalho da nossa rotina tá melhor. E Saturno, ele sacrifica, né? Somente com a Lua. Agora, na terça-feira é que a coisa tende a ficar um pouco desafiadora na questão da mídia. Cuidado com o que as pessoas publicam na rede social. Eu venho falando isso, há quantos meses eu tenho falado isso?
Antes mesmo das eleições, que acompanha meu canal, eu falo, gente, cuidado para você não discutir, não perder cabeça. Muita gente saiu do meu canal e muita gente meu filho bloqueou, graças a Deus, porque são pessoas que não confundem astrologia com aquele mentor espiritual que é político, ele fala baseado pela política dele, aquele outro que é esquerdista fala pela posição esquerdista, e vem aqui falar, ah não, entendeu, porque isso, aquilo, outro. Então eu estou falando de astrologia, eu não estou falando de político. Entendeu? Eu sempre falo isso, eu venho aqui fazer o meu trabalho. Agora, se a pessoa não entende nada de astrologia, não entende nada de espiritualidade, não entende nada de numerologia, por favor. Entendeu? Tem um canal agora que saiu da Fazenda, acompanhe, gente. Tem um canal da Fazenda, para quem gosta. A pessoa falou assim, ah, mas você tem que fazer com que as pessoas fiquem. Não, eu prefiro as pessoas de boa qualidade ficando. Pessoas que não têm boa qualidade, não têm entendimento nenhum, não têm interesse em astrologia, ela tem que seguir o que ela gosta. É igual meu filho. Meu filho não tem nada, não gosta nada de direito. Eu vou forçar ele a entrar na faculdade fazer direito, se ele não suporta a área do direito? É a mesma coisa, é obrigar uma pessoa a ficar no meu canal. Cadê a liberdade? Cadê o livre-arbítrio? Né? Então a pessoa tem que ter bom senso quando você for no canal. Não gostou do que o cidadão fala? Saia educadamente. Assim que eu faço. Saia educadamente. Entendeu? Aqui, ó. O Marte continua fazendo oposição a Vênus e Mercúrio. Então a questão de mídia, a questão de redes sociais vai ter forte essa semana, principalmente na quarta-feira. Assuntos vindo de fora. Aqui, gente, a gente tem que ter cuidado que pode ser que algo aconteça com algum brasileiro fora, uma pessoa até de nome lá fora, e venha, por algum motivo qualquer, ela não ser aceita ou ter agressões físicas ou verbais, vou botar mais verbais, né? E isso pode repercutir muito mal, tanto dentro do nosso plenário brasileiro, quanto internacionalmente, tá? Por quê? Porque a Vênus está no fundo do céu, representa a nossa casa 4, representa a nossa justiça. Sagitário representa os nossos advogados, todo mundo sabe disso. Representa as nossas leis, né? E Libra também tem essa representação e ela está na casa 7, fazendo essa oposição. Então, aqui fala de amores também muito agressivo, né? Aquela atração sexual muito forte, no qual também vira escândalo mundial. A gente também tem que ter cuidado com isso, porque isso é público, vai vir a público, não tem como esconder, porque Marte está na 10. E também coisas que muito puxada pelas redes sociais durante a semana, a partir do dia 30, tá? A Lilith, ela tá na casa 11. Casa 11, pegando o nosso poder executivo. Então a Lilith, ela tá falando ainda de fanatismo, fanatismo político, fanatismo religioso, algum tipo de, vou dizer, um amor, entre aspas, né, pela pátria, assim puxado entre os dedinhos, né? E a semana já começa a melhorar porque é virgem, né? A virgem já começa até aquela coisa mais suave, né? A virgem já começa a olhar pela saúde, a virgem, pelo ascendente da semana, começa a trabalhar as questões do trabalho, né? Isso é bom porque o ascendente é virgem e o Saturno está na casa de virgem. Então, a questão de trabalho será o tocante dessa semana. Será o assunto da semana também. Isso é bom, né? Libra está na 2, mas Libra está em quadratura. Em oposição, que tem relação com a questão monetária. Aqui para a Bolsa cair, dinheiro, questão monetária, já que a dona da casa 2 é Libra e ela está numa oposição que com Marte representa infração, representa custo, representa os trabalhadores braçais, né? Marte representa trabalhador braçal, tá? Representa os soldados, né? De Roma, né? Os soldados simples também representam. Marte representa o soldado, né? Soldado jovem, porque está em Mercúrio. Mercúrio representa crianças até 16 anos. Então ele representa adolescentes, soldados aqui, pessoas que, como a gente viu acontecer aí, né? E na casa 3 a gente está vendo isso aqui, ó. Marte está aqui. Então, ainda pode ter essa paralisação na estrada durante a semana, bloqueio na estrada, porque Marte está lá em cima fazendo oposição danada. Então, é uma briga aqui durante a semana, né? Da justiça com a questão da estrada, com a questão da postura. Para governante, eu não vejo isso muito positivo, né? Embora o Sol, que representa o governo, está no fundo do céu, está em Sagitário, então não está em oposição nenhuma, mas o Marte faz uma oposição muito forte a Vênus e Mercúrio. O que significa oposição pelas estradas, questão com carro, acidentes aéreos, acidentes com carros pequenos, né? E tem relação com as estradas.
Mas aqui, ao mesmo tempo, tem uma saída boa e Virgem por estar no ascendente, mesmo o Marte estando em progresso negativo. Para pessoas que são virginianas, aí tenha cuidado essa semana, né? Para não fazer viagem, ter problemas em casa. Vamos lá para dia... Eu vou ser rápido, senão o vídeo vai ficar imenso, né, gente? Que eu começo a falar, não para aqui, ó. Agora, já no dia 1º de dezembro, olha só, gente, quanta coisa a gente tem que lidar, né? A lua em peixes, né? Lua em peixes é bom para você visitar o psicólogo, você fazer terapias, você se purificar, fazer banhos de limpeza, né? Mas aqui a oposição durante a semana é ferrenha, principalmente no dia 1º de dezembro, tá? Não vejo um bom aspecto para nada no dia 1º aqui. Mesmo essa configuração da cabeça do dragão com lua, o restante é somente desafios. Muito bloqueios psicológicos, bloqueios de estrada, que já está correndo, então não é nem eu falar. E a coisa internacional tende a crescer. Tá? É um aspecto para jogador de Copa se lesionar, tá? Eu esqueci de falar isso em outro vídeo, porque Marte está em... Eu não estou falando isso porque Neymar se machucou, não, porque eu já tinha dito, Max, que Neymar ele não teria tanta visão nessa Copa. Né? Mais pelo mapa dele, tá ok? Mas aqui, ó, isso aqui é lesão para jogador de futebol, é a imagem de alguma coisa que vai manchar de brasileiro lá fora, por algum motivo, isso vai ser muito divulgado e talvez a imagem não é tão boa. O lote da fortuna chega em touro, então para o taurino aqui, para a questão do trabalho, para quem tem... Eu vou botar para alguns estados, isso aqui pode ser suave, mas eu vejo tanta quadratura durante essa semana que eu não vejo. Eu vejo questão de briga perante a justiça, pelas redes sociais, imposição, entendeu? Lilith veio para a casa do Congresso, lá para os deputados aqui, o Congresso nosso está com Plutão. Então, gente, são coisas plutonianas, assim, muito difíceis durante a semana. Tanto para o Congresso, para o Poder Executivo e o nosso Congresso Nacional também. A nossa pátria está com uma perseguição, uma oposição muito grande durante a semana. Muito grande mesmo, tá? Muito complicado isso aqui. Para a questão de saúde, como eu falei, eu vejo um aspecto difícil para o Bolsonaro. Eu não botei, mas é final de mês agora, aliás, início de dezembro, até a posse do Lula. Ele está com um aspecto negativo que ele não... Para ele está muito negativo, para a saúde, para qualquer outra coisa na vida dele. As coisas estão bem atrasadas, né? Ele vai ter uma melhora, mas não agora, mas será para fevereiro, quando o Júpiter entrar em Áries. Aí fisicamente vai melhorar a mente dele, tudo vai se abrindo. Por enquanto ele pode estar realmente passando um processo de saúde muito negativo com esse Júpiter, com Netuno na casa de peixes, tá? Olha a perseguição essa semana, olha aqui, ó. Netuno no dia 2 aqui. Isso aqui é imunidade baixa, tá? É questão, infração, queda na bolsa, queda financeira, problema com pessoas religiosas, tá vendo? Ilusão amorosa, tá? Escândalo pelas redes sociais, pessoas que vão acreditar no príncipe encantado, vai enviar dinheiro, depois vai descobrir que ele só comeu dinheiro. Já estou dando logo a dica. Isso aqui, ó, Netuno em quadratura com Vênus. A infração é questão de imunidade baixa, questão relacionada à saúde, então tende a aumentar essas coisas que eu estou falando da imunidade do coronga essa semana. Pode ser coronga, chikungunya, zika vírus, dengue, vírus, até vírus que eu falei. Olha, gente, eclipse em escorpião sempre traz vírus e bactérias. Bota isso, sempre traz. E acidentes aqui, ó. Aviões de pequeno motor. Ainda não digo que pode aparecer uma pessoa que se acha o defensor da pátria ainda com esse Mercúrio em Gêmeos, tá? É um clássico, isso aqui é um clássico para explosões, coisas que têm relação com a guerra, né? Porque, olha, uma coisa é certa. Quando Júpiter entrou novamente em Peixes, a Turquia atacou a Síria. Então a gente tem que tirar essa coisa de Nárnia, de que Júpiter ele só é um planeta que ele expande só a riqueza, tá? A gente tem que tirar um pouco isso também. Então, quando teve essa conjunção aqui, teve esse ataque. E isso tende a se estender durante a semana, ataque de guerra aqui, ó. Marte em oposição, ataque à pátria. Aliás, isso aqui pode afetar os Estados Unidos, porque a Rússia tem um Marte aqui. Aqui, ó. E a gente sabe que os Estados Unidos tem o ascendente, pega Sagitário. Então, para eles aqui também é uma semana bem complicada para os americanos, para a Rússia. E aqui também envolvendo países como a Turquia, como a Síria, como o Afeganistão. É um
É uma energia de guerra durante a semana. Aqui o que alivia mais, vamos dizer assim, porque o Brasil tem um Sol em Virgem, né? O Sol em Virgem ajuda a melhorar bastante, porque o Sol aqui está fora de aspecto negativo. Então aqui para nós, brasileiros, dá uma melhoradazinha, porque o Sol, né, o ascendente vai para Virgem, então é um desafio durante a semana para... Existe um impasse, né, porque ainda tem um governante eleito e o não, que não foi eleito, que ainda está no governo. Então pode existir um impasse, está relacionado com a saúde. Aqui, ó. Em questão da inflação, essa semana a inflação pode subir, tá, gente? Inflação, gasolina, tá? Mercados, aqui, ó. Coisas inflacionárias. Coisas também voltadas a mercado, a gente tem que ter muito cuidado quando for em mercado com crianças, tá? Porque Marte em Gêmeos, eu sempre falo isso, não é só redes sociais, não é só televisão, jornalismo, pelo amor de Deus, tem relação com criança. Gêmeos na astrologia védica, ela também está associada a armas, porque Mercúrio é o mensageiro do bem e o mensageiro do mal, tá? Então a gente tem que ver como é que a gente tem esses gêmeos no nosso mapa e como a gente está isso. Então, se o ascendente é virgem, entendeu? O dono de Virgem está aqui, fazendo uma oposição à própria casa dele, que é Mercúrio, que é justamente a comunicação, que é crianças, que é mercados, que é bons, que é mercados, assim, mercados locais. Mas aqui é mercado internacional, porque está na casa 10. Então o mercado internacional para o Brasil será mexido essa semana. Tá bom, gente? Até dia 2, né, meu filho? Não, até dia 3. Então, vamos lá, até dia 3. Aqui, ó. Esse é o mercado internacional. Aqui, ó. Tá bom? Começa a dar um arzinho de graça, vamos dizer assim. O peso negativo dá uma melhoradazinha, né? Aqui é o Júpiter melhorando aqui na questão. Aqui tem uma questão também para militar, para delegado, processo, porque a gente sabe que pessoas que estiveram envolvidas em coisas não corretas dentro da lei, ela está na casa 8. Então vai responder por isso aqui, olha. Onde está Júpiter aqui, ó. Passando pelo enquadramento da questão financeira. E a cabeça do dragão também passando aqui, mudando a direção de algumas coisas aqui, principalmente no mercado internacional, tá bom? A gente pensa que mercado internacional é só Júpiter, não. Mercúrio representa a área marítima, porto, onde a gente atraca um barco, representa isso, Mercúrio representa isso, porto, naufrágio também, né? Então aqui a gente está vendo que há coisas internacionais com portuária, vou falar também, porque não é só mídia. Você pega a pessoa e fala, não é mídia, não, é porto também, navegação, porque se Mercúrio é uma comunicação do céu com a Terra, tudo que representa sair de um local para o outro representa Mercúrio. Então aqui está na casa 10, que é assuntos internacionais. Aqui, ó. Aqui ele já começa esses assuntos a afetar também o governo, né? Eu vou dizer que é o governo eleito, não vou dizer que é o governo, porque o governo anterior está aqui na casa 6, na casa focada, que é uma casa de saúde. A saúde dele, eu acredito que não está... Fisicamente, a gente olhando isso já vê isso, mas o aspecto dele, ele vai passar o processo da entrada da posse do outro governo, ele está no processo negativo para a saúde, né? E a saúde do Jair Messias Bolsonaro tende a melhorar após quando o Júpiter começar a entrar aqui na casa de Áries. Aí ele vai ter uma melhora na saúde. Mas a saúde dele, psicologicamente, não está bem mesmo. Tá bom? Não estou falando isso para defender, não. Estou falando o que eu vejo. A saúde do atual presidente está aqui. A gente sabe que ele está enfrentando a oposição, que tem relação com o Mercúrio, com a garganta, com a faringe. Também tem a ver com isso, tá? Com a medula. Então, realmente afetou essa parte aqui da voz, da comunicação, tudo isso aqui dele também, né? E a questão, como eu já vi, a área marítima aqui é um clássico também para barcos, pequenos aviões, né? Drones, porque Mercúrio rege drones também com Marte, tá? Tudo aquilo que traz informação. Então a semana ela tá entre nós trabalharmos nosso psicológico, trabalhar o nosso espiritual e trabalhar os nossos karmas ancestrais, né? Plutão tá fechando o tempo dele. Ele tá aqui no Congresso, né? Que é onde a gente investe, né? Os outros pensam que o Congresso é a casa 11, a casa 5. Casa 5 é onde a gente almeja estar. Plutão tá ali, fortalecendo, mantendo firme as decisões do Congresso, tá bom? Que é a favor, a gente sabe de quem tá o Congresso no momento, né? A gente sabe que é o cabeça de lá, né? Então, na semana também tem uma ação judicial nesse final do dia 3 aqui, ó. Uma ação favorecendo aqui
alguma coisa para o atual governo. E também uma recuperação para a saúde, que ele está com problema realmente com a fala, ou com a garganta, ou questão respiratória. Mas as questões aqui tendem a melhorar durante a semana, mesmo com toda essa oposição com a imagem internacional. Questões para viajar de barco, avião de pequeno motor, é perigoso durante a semana, tá? Ok, gente? Você que quer fazer sua revolução solar, o seu mapa, sua previsão para 2023, entre em contato. Meu curso está na plataforma Hotmart, você paga um curso, faz 2 cursos e já sai entendendo o seu mapa e ajudando outras pessoas. Tem um curso completo da numerologia cabalística. Tá bom, gente? Felicidade a todos, uma ótima semana.